Dando continuidade, então, a esse terceiro vídeo aqui de introdução à bioquímica, a gente está aqui discutindo, então, o segundo tipo de interação molecular não covalente, que é fundamental para as interações entre biomoléculas em processos biologicamente importantes, como a Thalita pontuou, a replicação do DNA, que a gente explora muito em biologia molecular, ela envolve formação e destruição de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas lá da molécula de DNA. Então, sim, Thalita, é um exemplo de processo biológico fundamental que envolve formação ou destruição de interações moleculares não covalentes, tá? Então, mais uma vez, só para ficar bem claro para todo mundo, a gente pode perceber aqui que quando a gente está pensando na ligação de hidrogênio, a gente está pensando basicamente numa interação eletrostática, mas é uma interação eletrostática mais forte do que as outras, porém mais fraca do que uma ligação covalente. Então, a ligação de hidrogênio é uma interação molecular não covalente muito forte, mas não forte o suficiente para ser considerada uma ligação covalente, tá? Como eu disse para vocês, na ligação de hidrogênio, um átomo de hidrogênio é compartilhado entre dois átomos muito eletronegativos, geralmente oxigênio e ou nitrogênio, e nesse caso, o átomo eletronegativo que é ligado covalentemente ao hidrogênio compartilhado é o doador na ligação de hidrogênio. O outro átomo eletronegativo, que tem outra molécula, ele é o aceptor e vai ser atraído pelo hidrogênio compartilhado, olha para cá, por uma atração eletrostática, tá? Quando a gente percebe, claro, a distância entre o átomo de hidrogênio e o doador da ligação é muito menor do que a distância entre o átomo de hidrogênio e o aceptor da ligação, por causa da natureza dessas interações. Aqui a gente está falando de uma ligação covalente, os átomos ficam bem próximos. Aqui a gente está falando de uma interação intermolecular, os átomos ficam mais distantes. Mas em comparação a outras interações intermoleculares, a ligação de hidrogênio é uma das mais fortes, mas ainda é considerada mais fraca do que uma ligação covalente, tá? E aí, eu peço para que vocês tentem pensar um pouquinho mais. A Thalita já tinha falado um pouquinho sobre desses papéis biológicos importantes, uma vez que a gente tem ligações de hidrogênio sendo criadas ou destruídas quando a gente está replicando a molécula de DNA. Mas outros processos biologicamente importantes envolvem ligações de hidrogênio. Como, por exemplo, o quê? Tentem puxar na memória. Interação entre proteínas, por exemplo, entre aminoácidos? Ótimo. Só vou fazer uma pausa aqui, um minutinho. Como o Nathan disse, pessoal, a gente tem algumas interações entre aminoácidos em proteínas que são importantes e que envolvem interações moleculares não covalentes. Então, como está aqui no próximo slide, a gente tem interações entre alguns tipos de aminoácidos que vão estar envolvendo ligações de hidrogênio. De novo, a gente tem um hidrogênio aqui, ó, sendo compartilhado entre dois átomos eletronegativos, oxigênio e nitrogênio. E aonde isso vai acontecer do ponto de vista biológico? Quando a gente está pegando uma proteína e enovelando essa proteína para ela assumir a sua estrutura tridimensional, vai ocorrer interações moleculares não covalentes, por exemplo, ligação de hidrogênio, entre aminoácidos distantemente localizados na cadeia de aminoácidos de uma proteína. O reconhecimento de um substrato por enzima também vai envolver interação molecular não covalente e pode estar envolvendo, inclusive, ligação de hidrogênio. Puxando para a COVID-19, anticorpos e antígenos muitas vezes estabelecem conexões através de interações moleculares não covalentes, pode, inclusive, ser através de ligação de hidrogênio. Tá? Aqui, para a Thalita que tinha respondido, a gente tem mostrando ligações de hidrogênio
que estabelecem conexões entre bases nitrogenadas fundamentais no processo de replicação do DNA, que é fundamental para a reprodução dos seres vivos. Ok? Rafael, aí no DNA a gente pode perceber que tem um hidrogênio em cima e outro embaixo, né? No caso, entre as ligações das bases. Esses hidrogênios, eles poderiam interagir com as outras moléculas e causariam a torção do DNA? Então, o que acaba acontecendo, Nathan, é que você tem que lembrar, como a gente vê lá na Biomol, que esse interior da molécula de DNA, aonde essas bases nitrogenadas se estabelecem, ele é extremamente hidrofóbico. O que poderia acabar acontecendo aqui é que se tivesse uma molécula de água dando sopa aqui, ela poderia estar fazendo ligação de hidrogênio com esses hidrogênios, como a gente vê do lado de cá. Mas como esse interior da molécula de DNA, aonde as bases estão estabelecendo conexão, é muito hidrofóbico, acaba que não tem nenhuma molécula reativa para estabelecer conexão com esses hidrogênios aqui, não. Então, eles ficam aí mesmo a ver navios. Rafael. Oi. Outra característica que eu queria saber, não tem muito a ver com, assim, tem a ver com o corpo humano, sim, mas também teria relacionado com a tensão superficial da água, né? Igual aqueles insetos que eles conseguem andar por cima da água exatamente por causa dela. E são as pontes de hidrogênio, não são? As ligações de hidrogênio? Exatamente. Na verdade, quando a gente está pensando nas propriedades da água para a vida, muitas delas estão ligadas à capacidade da água, no estado líquido, de estabelecer ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. O que acaba acontecendo, pessoal? Pensa na superfície de um líquido. Quando um inseto posa com a patinha dele na superfície desse líquido, o peso dele empurraria moléculas de água para baixo, concordam? Em teoria, ele ia afundar, porque o peso dele seria muito alto e empurraria as moléculas de água. Entretanto, as moléculas de água que estão sendo empurradas pelo peso do inseto na patinha, elas estão conectadas por ligações de hidrogênio a moléculas de água ao redor. E é tão forte a ligação de hidrogênio que o somatório, prestem bem atenção, o somatório dessas várias ligações de hidrogênio entre moléculas de água consegue igualar a força que o peso de uma patinha de inseto faz. Por isso que ele não afunda, ok? É também a tensão superficial da água que faz ela assumir formatos de gotículas. Isso só ocorre porque a gotícula tem água. Se fosse um outro tipo de líquido, isso não iria acontecer, ok? Isso aí também se aplica no caso do transporte de solutos dentro da solventes dos vasos condutores das plantas, que permite o transporte contra a gravidade? No caso do xilema, sim. Quando a gente tem o xilema, a gente, né, deve ver isso em fisiologia vegetal, a gente percebe que o que faz com que as plantas consigam ascender, né, a seiva bruta, rica em água, de partes da raiz em direção à parte aérea, é um mecanismo que depende bastante de forças de adesão das moléculas de água pela parede do xilema, e aí envolve a atração entre moléculas polares dessa parede e a molécula de água que é polar, ligações de hidrogênio, que promove uma alta adesão entre as moléculas de água ao longo desse contínuo. E é uma das características que limita o tamanho das plantas, né? Até onde, por essas forças de adesão e coesão, a água consegue subir contra a gravidade, já que as plantas não têm um sistema de bombeamento ativo de seiva bruta dentro da sua estrutura, né? Então, sim, tem a ver também, é outro papel biologicamente importante das ligações de hidrogênio, que são interações moleculares não covalentes. Ok? Ok. E, por último, não menos importante, a gente tem as interações de Van der Waals, tá? As interações de Van der Waals, gente, elas são as mais fracas entre as biomoléculas e elas são reversivelmente rompidas em processos bioquímicos. O que são essas interações de Van der Waals? A gente sabe que as moléculas, elas e os átomos mudam as distribuições eletrônicas ao redor desse átomo ao longo do tempo. Então, a distribuição eletrônica em volta de um átomo nunca é simétrica. E, pelo fato de nunca ser simétrica, ela sempre induz assimetria
nos átomos vizinhos. É como se fosse assim, uma molécula que desenvolve distribuições eletrônicas diferentes, ela vai ter um polo parcial positivo e negativo de forma aleatória. Isso aqui acontece e desacontece o tempo todo. Entretanto, uma molécula que tem um dipolo momentâneo, dipolo porque tem 2 polos, ela acaba induzindo um dipolo na molécula vizinha. E isso vai acontecer, então, com que o polo negativo de uma atrai o polo induzido na outra, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de interação de van der Waals é aquele tipo que aproxima molécula, repele molécula, aproxima molécula, repele molécula o tempo todo. Elas são muito, muito, muito fracas. Entretanto, qual que é a contribuição dessas interações de van der Waals para as biomoléculas? Elas acabam sendo fortes quando elas acontecem em um número muito grande. Então, individualmente, elas são fracas, mas em conjunto, elas são fortes e acabam ajudando a estabilizar estruturas específicas da célula, como a molécula de DNA dentro do núcleo, em uma célula eucariótica. Ok? Então, basicamente, a gente tem ligações covalentes unindo os átomos nas biomoléculas e interações moleculares não covalentes, unindo essas biomoléculas em níveis hierarquicamente superiores, e esses 2 tipos de conexões químicas explicam a grande complexidade dos seres vivos, mesmo baseada em tão poucos elementos químicos. Ok? Bom, do ponto de vista, quando a gente pega a tabela periódica e olha o que são os elementos químicos presentes nos seres vivos, a gente tem menos de 30 elementos dos 90 conhecidos atualmente que têm ocorrência natural nos organismos e que são essenciais para a vida. Dentro desses 30, a gente tem os elementos principais, que aqui na figura estão marcados em rosa, e os elementos traço, que aqui na figura estão marcados em amarelo. Dentro dos elementos principais, a gente, claro, já está claro para vocês que os mais abundantes nos seres vivos são o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E vocês já pararam para pensar por que entre 90% a 99% da massa da célula de qualquer ser vivo é baseado nesses 4 elementos químicos? O que tem nesses 4 elementos que faz eles serem os mais abundantes nos seres vivos? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque são os que compõem o material genético? Sim, mas eles acabam sendo os principais para compor outras moléculas. Então, se a gente pensa, por exemplo, em carboidrato, hidrogênio, carbono, oxigênio, lipídio, hidrogênio, carbono, oxigênio. Aí vai para a proteína e ácido nucleico, é hidrogênio, carbono, oxigênio e põe nitrogênio também. Enfim, as biomoléculas que formam os seres vivos, elas são baseadas basicamente nesses 4. A pergunta é, o que faz desses 4 serem tão bons para fazer biomoléculas? Por que elas têm tanto dele? Essa é a pergunta. É alguma característica deles, química deles. Ah, tá. Eu ia falar que eram os mais abundantes na Terra primitiva. Não, não era. E nem são os mais abundantes na Terra hoje. Se a gente voltar naquele slide lá da Constituição Química da Terra, você vai ver que isso aqui não é dos mais comuns, não. Se fosse por esse raciocínio, a gente ia ser feito de ferro e alumínio e silício. Não ia ser muito bonito, não. Seria a eletronegatividade? Tem a ver. Se você olha ali carbono, nitrogênio e oxigênio, você está numa ponta da eletronegatividade alta e o hidrogênio está lá na outra ponta, que é a eletronegatividade baixa. Tem a ver um pouquinho com isso. Mas mais do que isso, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles estão na parte de cima ou de baixo da tabela? De cima. De cima, que tem átomos leves. Então, esses elementos químicos são os mais leves, capazes de formar até 4 ligações químicas, sendo, portanto, elementos leves que conseguem formar ligações
fortes entre si, devido ao que o Nathan falou, a uma grande diferença de eletronegatividade encontrada entre alguns deles. E isso permite uma versatilidade de possibilidades de conexões entre esses 4 elementos químicos, que dá um monte de biomolécula que a gente encontra no ser vivo. Olha a complexidade da química orgânica por detrás dessa característica química que a gente está descrevendo aqui. E os outros, os amarelinhos, que são os elementos traços, eles são presentes em quantidades muito pequenas, mas são essenciais para a vida. Muitos desses elementos traço têm importantes funções numa proteína, como o caso de ferro para a constituição da proteína hemoglobina, o magnésio para a constituição da clorofila. Alguns vão atuar como cofatores enzimáticos, como é o caso do magnésio para enzimas como a DNA polimerase. Ok? Bom, a química dos seres vivos é baseada na química do carbono. Bom, o que é uma molécula orgânica? Moléculas que têm ligação de carbono e hidrogênio. Perfeito. Então, as moléculas orgânicas são aquelas que têm ligação de carbono e hidrogênio. E por que vocês acham que ao longo do início da evolução, o carbono foi selecionado como o átomo básico para a constituição química dos seres vivos? Por que o carbono? Capacidade de fazer 4 ligações, estabilidade. O que mais? Tem que lembrar o resto. Lembrem que o carbono foi selecionado junto com esses outros aí que eu circulei. O que o carbono tem de especial quando a gente olha para os outros? Ele forma aqueles anéis também? Então, mais do que isso, olha para cá. Quando a gente pensa na química do carbono, que é a química orgânica, por que o carbono foi selecionado como a base da formação das moléculas dos seres vivos? Porque quando a gente pensa no carbono formando ligação com hidrogênio, ele pode formar ligações simples com o hidrogênio, né? Com até 4 hidrogênios diferentes. Quando a gente pensa nas ligações entre carbono e oxigênio e carbono e nitrogênio, ele pode formar ligações simples e duplas com esses elementos. E quando a gente pensa em ligações carbono-carbono, ele pode formar ligações simples, ligações duplas ou até ligações triplas com átomos de carbono. Então, olhando para esse slide, a gente percebe que o carbono ligado a oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, apresenta uma versatilidade de possibilidades de ligações muito grandes, o que permite com que essas biomoléculas, que grandemente se baseiam nesses 4 elementos, tenham o quê? Uma alta versatilidade de tipos de ligações, o que permite que essas moléculas sejam versatilizadas no tipo, no seu tamanho, na sua forma e na sua composição, permitindo, inclusive, que as moléculas baseadas em carbono possam ser lineares ou ramificadas e até acabar formando estruturas cíclicas. E, graças a isso, a química dos seres vivos, né, ela, como a Evelyn disse, ela é baseada nessas biomoléculas, que são moléculas orgânicas. Toda molécula orgânica apresenta ligação hidrogênio-carbono, porque ela é derivada de algum hidrocarboneto. No caso das moléculas orgânicas, como vocês veem bem lá na química orgânica, o átomo de hidrogênio ele pode ser substituído por certos grupos funcionais que vão conferir a essa molécula orgânica propriedades químicas específicas. Nesse slide, nós temos várias funções orgânicas, né, aonde um hidrogênio em uma cadeia de hidrocarboneto foi substituído por algum tipo de grupo funcional. Desses aqui, eu gostaria de chamar a atenção para algumas funções orgânicas que vão recorrentemente aparecer na aula de bioquímica. São elas as hidroxilas, ou função álcool, deixa eu achar aqui, aldeído
que eu não estou achando, que é HCOO, que seria isso daqui. Embaixo da fenila, esse anel cinza. Esse aqui, obrigado. O aldeído, acetona, que é ACOO, no meio de 2 radicais, e o ácido carboxilo, ou carboxila, quando está desprotonado. Essas 4 funções orgânicas, pessoal, elas aparecem na aula de bioquímica o tempo todo. Então, é importante você voltar lá na sua química orgânica. No caso dos meninos da veterinária, vão ter que voltar lá no ensino médio e dar uma revisada na função aldeído, na função cetona, na função carboxila e na função hidroxila ou álcool, porque elas vão voltar daqui a pouquinho. Então, como eu disse para vocês, quando a gente pega uma molécula orgânica, como, por exemplo, a acetilcoenzima A, que vai aparecer em várias vias metabólicas que a gente vai discutir, ela é uma molécula orgânica baseada em ligações carbono-hidrogênio, uma cadeia de hidrocarboneto, com vários hidrogênios dessa cadeia substituídos por grupos funcionais, por funções orgânicas. Vejam que aqui a gente tem função fosforila, função amina, função amida, função hidroxila, função fosfanidro, imidazol e tioéster, em uma única molécula orgânica, tá? Isso é a grande complexidade das funções das moléculas orgânicas. Bom, quando a gente vai, então, para as macromoléculas orgânicas, a gente está falando, então, das principais moléculas existentes na célula de um ser vivo. A célula, pessoal, ela contém um conjunto universal de moléculas. Basicamente, essas biomoléculas pequenas são os aminoácidos, os nucleotídeos, os açúcares e seus derivados fosforilados, assim como ácidos mono, di ou tricarboxílicos. Essas moléculas, esse plano fundamental, esses tijolinhos, formam basicamente todos os tipos de célula e são conservados desde as bactérias mais simples até nós, seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Que o fosfolipídio da membrana celular de uma bactéria, ele é muito semelhante ao fosfolipídio da nossa célula. Por quê? O plano básico de formação dos organismos, ele é evolutivamente conservado. Quando a gente pensa em uma célula bacteriana, que tem um volume aí de 2 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos, a gente tem 70% desse volume sendo formado de água e 30% de substâncias químicas, moléculas. Nesses 30% de substâncias químicas, a gente percebe que as proteínas são as mais abundantes biomoléculas, seguidas, né, de alguns tipos de ácidos nucleicos, como é o caso do RNA e DNA. A gente tem empatado aqui fosfolipídios de membrana com polissacarídeos e, em menor quantidade, algumas moléculas orgânicas pequenas e sais minerais íons inorgânicos. Veja, portanto, que a maior parte da formação desidratada de uma célula bacteriana é formada por essas grandes macromoléculas que são baseadas em moléculas mais simples. Pegando essa imagem, transformando numa tabela, a gente percebe, então, que 70% dessa célula bacteriana, de uma E. coli, por exemplo, é água, 15% proteína, os ácidos nucleicos aqui somam 7%, os polissacarídeos 3%, lipídios 2%, subunidades pequenas orgânicas somando 2% e os íons, os sais minerais 1%. Vejam que mesmo que proteína seja só 15%, a gente tem mais de 3.000 proteínas diferentes em uma célula bacteriana. Veja que o RNA sendo apenas 6% do peso de uma bactéria, nós temos mais de 3.000 tipos de RNAs diferentes. Então, perceba que algumas moléculas, elas têm uma alta diversidade dentro da célula, que nem sempre é representada pela abundância em termos de massa, tá? Bom, a gente vai explorar isso melhor, mas rapidamente. Nós temos algumas macromoléculas orgânicas que vão ser a base de formação dos blocos de construção da célula de um ser vivo. Todas as estruturas de um ser vivo são, em menor instância, formadas por essas macromoléculas. Toda macromolécula polimérica é um polímero.
Polímero vem do grego poli, que significa muitos, meros, que significa partes. Polímero, portanto, são moléculas constituídas pela união de unidades idênticas ou semelhantes, que são chamadas de monômeros. Monômeros vem do grego também, mono, meros, parte, ou seja, é a única parte. Os polímeros, e as macromoléculas orgânicas são polímeros, podem ser homopolímeros, quando os seus monômeros são todos iguais, ou heteropolímeros, quando os seus monômeros são diferentes, tá? Os principais monômeros que existem nas células dos seres vivos são os monossacarídeos, os aminoácidos, os ácidos graxos e os nucleotídeos, que, por sua vez, formam grandes macromoléculas poliméricas. Monossacarídeos formam os polissacarídeos. Ácidos graxos formam os lipídios, gorduras, óleos e fosfolipídios de membrana. Os aminoácidos formam as proteínas e os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Aqui em bioquímica, a gente vai estudar bastante polissacarídeo, lipídio, proteína. Os ácidos nucleicos, eles vão ficar para serem estudados em outra disciplina comigo, que é biologia molecular. Ok? A gente não fala deles aqui na bioquímica. Só para vocês irem se acostumando com o jeitão dessas moléculas. Então, aqui a gente tem alguns dos vários aminoácidos que a gente vai encontrar nas proteínas. Aqui a gente tem os componentes fundamentais dos nucleotídeos que a gente encontra no DNA e no RNA, que são ácidos nucleicos. E aqui a gente tem alguns dos constituintes dos lipídios, alguns ácidos graxos, como é o caso do palmitato e do oleato, e algumas moléculas que esses ácidos graxos se ligam para formar lipídios mais complexos, como é o caso do glicerol e a colina. E aqui no cantinho a gente tem o monossacarídeo mais importante para a vida na Terra, a glicose, que forma estruturas mais complexas, como polissacarídeos. Bom, então, rapidamente, só para vocês irem se acostumando, as proteínas são heteropolímeros de aminoácidos, representam a maior fração de uma célula desidratada, cujas funções principais são atuarem como enzimas, elementos estruturais, receptores de sinal da célula, transportadores que carregam substâncias específicas para dentro e para fora da célula. Temos aqui alguns aminoácidos, lembrando que na aula de proteína, todos têm que aprender os 20 aminoácidos e distingui-los por molécula e características químicas. Os ácidos nucleicos são importantes polímeros de nucleotídeos. Nos seres vivos ocorrem DNA e RNA e tem importância fundamental para armazenar e transmitir a informação genética, atuando, como material genético e como mediador no processo de determinação da informação que está contida nesse material genético, nesse DNA. Os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeos que vão ter 3 importantes funções. Ou eles vão atuar como depósitos de combustível de alta energia, e aí a gente tem nessa categoria o glicogênio nos animais e o amido, que pode assumir formato de amilopectina ou amilose, que é a reserva dos vegetais. Segunda função desses polissacarídeos é atuar como componentes estruturais, formando estruturas como parede celular da célula vegetal, estruturas como parede celular fúngica ou parede celular bacteriana, e também no caso dos artrópodes, polissacarídeos formam estruturas como o exoesqueleto desses animais. E também os polissacarídeos podem ter importante função como elemento de reconhecimento celular, quando eles constituem o glicocálice da célula, que são esses padrões de polissacarídeo na face externa da membrana plasmática da célula eucariótica animal, que são fundamentais para o reconhecimento de uma célula com a outra. Apesar dos lipídios não serem considerados poliméricos, eles são considerados macromoléculas importantes para a formação dos seres vivos. Eles são compostos derivados de hidrocarbonetos e são insolúveis em água, tá? Eles têm importantes funções atuando na formação das membranas,
como depósito de combustível de alta energia, como pigmentos e sinalizadores celulares, tá? Todas essas macromoléculas, como vocês podem verificar no cronograma da nossa disciplina, vão ser estudadas com detalhes ao longo da disciplina de bioquímica. A ideia aqui nessa primeira aula é vocês começarem a entender por que a gente estuda esse tipo de composto aqui na bioquímica. E para terminar essa parte da base dos fundamentos químicos da célula, é importante a gente lembrar que a célula é formada por macromoléculas que são constituídas por subunidades, por monômeros conectados por ligações covalentes. Exemplo, uma proteína é formada pela união covalente de aminoácidos. Um RNA é formado pela união covalente de nucleotídeos. Um glicogênio é formado pela união covalente de açúcares. Essas macromoléculas orgânicas são bases, são os tijolos para a formação de estruturas macromoleculares, pela associação por ligações não covalentes entre vários tipos de macromoléculas. Por exemplo, um ribossoma é formado pela associação não covalente de proteínas e vários tipos de RNAs. Portanto, os complexos supramoleculares que formam a célula são formados pelas interações não covalentes que apresentam energia individual baixa, como é o caso da ligação de hidrogênio, das interações iônicas, das interações hidrofóbicas, das interações de van der Waals. Só que, como são um grande número de interações fracas, não covalentes, unindo as macromoléculas, é isso que vai dar uma grande estabilidade aos complexos macromoleculares que, em conjunto, formam a célula. Então, quando a gente vai pensando nesses complexos macromoleculares, como a cromatina, como a membrana plasmática, como a parede celular, como uma organela, eles são baseados pela associação das várias macromoléculas que a gente conhece, através de interações não covalentes, numerosas, porém cada uma fraca. E cada uma dessas macromoléculas que formam uma célula é formada pela união de várias unidades monoméricas, através de ligações covalentes, que são ligações extremamente fortes. E o conjunto disso tudo forma a grande complexidade que é uma célula. Ok? Está claro até agora? Perguntas ou dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Então, a gente vai dar uma pausa. Depois a gente volta com o quarto vídeo, onde a gente vai terminar os fundamentos químicos e dar prosseguimento aos fundamentos físicos e, por último, os genético-evolutivos, tá? Então, não deixe de ver o próximo vídeo, o vídeo 4, do primeiro conteúdo de introdução à bioquímica. A gente volta já já.